Hello students! Olá alunos! Welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre quantifiers. Lembrando a você que na aula anterior nós estudamos também os quantifiers, que são os quantificadores, porém nós estudamos outros quantificadores. Na aula de hoje nós vamos estudar outros diferentes também. Mas você vai conseguir associar, claro, na língua portuguesa e como fazer esse uso no seu dia a dia com alguns exemplos bem práticos, tudo bem? Vamos agora ver quais são esses quantifiers da aula de hoje, acompanhando comigo aqui na tela. Nós vamos falar sobre o a lot of, little, few, every e each. O que é que significam cada um deles? Vamos observar. Falando primeiramente sobre esses quantifiers, eles são amplamente utilizados na língua inglesa para falar-se de quantidades gerais. Conhecidos por procederem os substantivos, eles também sinalizam se estamos diante de substantivos contáveis ou incontáveis. Alguns quantifiers só podem acompanhar substantivos contáveis, enquanto outros só acompanham substantivos incontáveis. Então, para início, vamos começar com o a lot of, ou lots of, que significa muito de, e pode ser usado para ambos os substantivos, contáveis na forma de plural e incontáveis. Observe o exemplo. Frase afirmativa com substantivo contável no plural. Nós temos: There are a lot of people in the supermarket. Há muitas pessoas no supermercado. Você pode perceber que aqui nesse muitas nós temos uma palavra no plural. Então, nesse caso, nós vamos utilizar a lot of, porque ele vai significar, nesse caso aqui, muitas, certo? Já falando sobre o little, que ele significa pouco, usado com substantivos incontáveis. Exemplo, little milk, que significa pouco leite. Pessoal, você aí em casa pode até se perguntar, mas o leite não está numa caixa? A caixa não é contável? Porém, nesse caso, pessoal, nós vamos ver exatamente o líquido que está dentro da caixa. Nesse caso, o que está sendo contado é a quantidade de leite. Então, é por isso que ele, infelizmente, não vai ser tido como contável e sim algo incontável, tudo bem? Então, nesse caso, nós vamos utilizar o little, que no caso seria um pouco de leite, por conta dele ser algo incontável. Compreendido? Vamos agora voltar para o slide. Nós temos aqui a little, que significa um pouco. Por exemplo, a little water, um pouco de água. Então, nesse caso aqui, você vai utilizar a questão do little exatamente por conta disso, tudo bem? E aqui, algumas dessas palavras, desses exemplos, também vai ter a palavra, a letrinha A na frente, que vai significar um ou uma, tudo bem? Em relação ao few, few significa poucos, usado com substantivos contáveis no plural, por exemplo, few books, poucos livros. A few significa alguns. Nesse caso, nós temos o exemplo, a few books, alguns livros. Tudo bem? Como eu falei para vocês, pessoal, em algumas traduções, vocês vão observar que o a, ele vai ter o sentido de um ou uma. Em outras traduções, ele vai aparecer como alguns. Mas nada tão complicado, por quê? Essas frases vão também depender do contexto, de todo o entendimento que você vai ter ao ler essa frase. Então, não se preocupe porque muitas vezes, apesar da tradução parecer um pouco diferente, você vai entender pelo contexto. Continuando, nós temos aqui o próximo quantifier, quantificador, que é o every. Ele significa cada.
Ele é usado com substantivos singulares para indicar que algo acontece em cada um dos elementos. Nesse caso aqui nós temos o exemplo every day, todos os dias. Nesse caso, singular porque nós temos apenas um elemento, nós estamos falando aqui de um dia. Então é por isso que nós vamos utilizar o every, tudo bem? Em outros exemplos também, como por exemplo, every week, toda semana, ou então every month, enfim, você vai utilizar para cada tipo de exemplo. Se for apenas algo no singular, um dia ou uma semana, você vai utilizar o every, porque ele vai significar cada um, vai ser bem específico, tudo bem? Continuando, nós temos o each, que significa cada, usado com substantivos singulares, por exemplo, each student, cada aluno, indica algo que é feito individualmente para cada um. Por exemplo, each student received a prize. Cada aluno recebeu um prêmio. Foi algo, como eu falei para vocês, individual. Então, nesse caso, o each vai se encaixar perfeitamente aí como um quantificador, porque ele está contando, está indicando que cada aluno ganhou um prêmio. Então, pessoal, estamos chegando ao finalzinho da nossa aula sobre os quantifiers. A lot of, little, few, every e each. Vamos fazer uma breve revisão. Falamos sobre os quantificadores e utilizamos alguns exemplos no dia a dia. E lembrando também, pessoal, os da aula anterior que nós acabamos também de observar, com certeza vocês assistiram a nossa aula, vocês vão observar que cada um existe em um exemplo, em um contexto específico, tudo bem? Então, nesses da aula de hoje, eu acredito que eles podem até ser um pouco mais fáceis de entender. Você vai também aplicar em frases do seu dia a dia, no seu contexto, tudo bem? E nós também falamos sobre as regras gramaticais que fazem parte aí do uso a respeito dos quantifiers, que são os quantificadores. Então, pessoal, já que nós acabamos de observar esses quantificadores, nós vamos fazer as atividades referentes a eles, tudo bem? Então, vocês vão acompanhar comigo na tela as questões que seguem aqui na aula de hoje. Temos aqui a primeira questão. Leia o texto a seguir e responda a pergunta. Nós temos aqui um breve texto em inglês, eu vou fazer a leitura para vocês. E você aí de casa, se tiver alguma palavra que você conheça, já vai poder identificar. Então, observe bem na tela quais as palavras que você tem e quais que você consegue compreender, tudo bem? Vamos lá. Abrindo aspas. Julia loves to read books, but she doesn't have much free time. She has a small bookshelf at home with only a few books. Last week, she visited a library and borrowed 5 books. Now, she has enough to read for the next month. Fecha aspas. Qual alternativa abaixo está correta com base no uso do quantifier few no texto? Então, pessoal, antes de irmos para as alternativas, você observou que lá no enunciado da questão, ele está falando de um quantifier few. Então, você vai identificar ele no texto, primeiramente, e depois vai observar as alternativas para ver se elas estão de acordo com esse quantifier. Entendido? Então, vamos aqui para o texto. Então, acabei de identificar o few. Nós temos aqui na segunda frase do texto, observem. She has a small bookshelf at home with only a few books. Olhem aqui a palavra books. Nesse caso aqui, nós temos a palavra livros, certo? Então, nós temos o few, que vai indicar a quantidade de livros. Nesse caso aqui, few significa poucos. Nesse caso aqui, poucos livros, tudo bem?
Então, vamos ao enunciado. Qual alternativa abaixo está correta com base no uso do quantifier few no texto? Letra A. Júlia não tem muitos livros em casa porque seu tempo é limitado. Letra B. Júlia tem muitos livros na prateleira. Letra C. Júlia não gosta de livros porque tem poucos em casa. Letra D. Júlia visitou a biblioteca, mas não pegou nenhum livro. E na letra E, Júlia acha que 5 livros são poucos para ler em um mês. Eu aproveitei, pessoal, para grifar também a frase que antecede a frase que o enunciado da questão acaba se referindo. Nós temos aqui, she doesn't have much free time. Nós temos aqui uma frase na negativa, nós temos o does not, e ela fala aqui em relação ao tempo livre, né? Nesse caso aqui, free significa livre. Então, nós podemos observar aqui, logo na frase que antecipa o quantificador, que ela não tem muito tempo livre. Tudo bem? Pessoal, só fazendo um comentário em relação à leitura do texto. Eu sei que talvez vocês não consigam fazer muitas associações por conta de talvez não ter um vocabulário tão extenso em língua inglesa. Porém, algumas palavrinhas aqui e ali você vai acabar fazendo essa associação. Nós temos a palavra time, que significa tempo, ela também é um tanto conhecida. Nós temos ali o doesn't, que é uma palavra na negativa. Então, você vai fazendo essas pequenas associações até você chegar a uma conclusão, tudo bem? Caso você não tenha, digamos, ainda essa habilidade, eu recomendo a você fazer leitura de textos pequenos em inglês, para que você possa ir desenvolvendo aos poucos essa habilidade de leitura, tudo bem? E aí você vai nas alternativas e vai eliminando aquelas que não tem nada a ver com o texto, e aí você vai conseguir chegar na resposta de uma forma até mais objetiva e mais fácil, tudo bem? Vamos agora continuar. Qual dessas alternativas está correta com base no uso do quantifier? Nós já acabamos de fazer a leitura dessas alternativas e também fizemos uma breve leitura do texto, certo? Será que você acertou? Nós temos aí, pessoal, como resposta a letra A. Júlia não tem muitos livros em casa porque seu tempo é limitado. Nós temos aí, né, nesse caso, na primeira frase do texto, Julia loves to read books. Ela ama ler livros, mas, but she doesn't have much free time. Então, nesse caso, ela não tem muito tempo livre. E é exatamente essa a questão da nossa questão hoje em relação ao few. Por quê? Logo na segunda frase nós temos she has a small bookshelf at home with only a few books. Ela tem uma pequena estante em casa com apenas alguns livros. Então, além do tempo, que é limitado, a Júlia também não tem muitos livros. Tudo bem? Por que não seria, gente, a resposta a letra B nessa questão? Vamos analisar cada uma dessas alternativas. A Júlia tem muitos livros na prateleira. Nós podemos observar que essa não seria a resposta, até porque ela não tem muitos livros. É por isso que a letra B não seria considerada na nossa questão, tudo bem? Na letra C nós temos Júlia não gosta de livros porque tem poucos em casa. Ela tem poucos livros, porém, lá no início do texto, na primeira frase, nós podemos ver que a Júlia ama ler livros. Então, é por isso que a letra C não se encaixa na nossa resposta, tudo bem? Na letra D, Júlia visitou a biblioteca, mas não pegou nenhum livro. Logo em seguida, aqui no texto, nós temos: na semana passada, ela visitou a livraria
e pegou emprestado 5 livros. Nós temos aqui algumas informações a mais no texto que dizem que, nesse caso, infelizmente a letra D não seria a nossa resposta, até porque ela pegou livros emprestado, certo? E na letra E nós temos, Júlia acha que 5 livros são poucos para ler em um mês. Nesse caso, nós não temos essa alternativa como correta, porque a última frase do texto diz: agora ela tem livro suficiente para ler no próximo mês. Então, nós podemos observar que a letra E também não é a nossa resposta, então ficamos com a letra A, pessoal. Essa aqui é a resposta correta em relação à palavra few, que é o quantifier da nossa questão, tudo bem? Vamos agora para a segunda questão, observem comigo. Nós temos aqui uma atividade que você vai preencher os espaços com few, little ou each, tudo bem? Na letra A nós temos there are books on the shelf. Existem livros na estante. Letra B, she has time to finish the project. Ela tem tempo para terminar o projeto. Letra C, of the students got an A on the test. Estudantes tiraram 10 na prova. Letra D, there was water in the bottle. Tinha água na garrafa. E letra E, of the children received a prize. Criança recebeu um prêmio. Observem que nós temos esses 3 quantificadores e cada um deles vai se encaixar nas questões. Vocês conseguiram identificar quais são os quantificadores que vão se encaixar em cada uma dessas alternativas? Vamos ver se vocês acertaram e vamos analisar cada uma delas para ver se vocês realmente estão compreendendo o assunto em relação aos outros quantificadores que são o nosso foco da aula de hoje. Tudo bem? Vamos lá? Nós temos aqui na letra A, there are few books on the shelf. Existem poucos livros na estante. Observem que a palavra poucos, ela está no plural, então nós vamos encaixar certinho, direitinho ali a palavra few, porque ela significa poucos. Na letra B, nós temos she has little time to finish the project. Ela tem pouco tempo para terminar o projeto. Vejam que a palavra little, tanto a little quanto pouco, está no singular. Nós temos apenas aqui a palavra tempo. Então, ela indica, no caso aqui, pouco tempo, que nós vamos utilizar o quantifier little. Na letra C, nós temos few of the students got an A on the test. Poucos estudantes tiraram 10 na prova. Então, você pode observar que a palavra poucos, ela, apesar de estar no plural, nós temos aqui estudantes. Então, vamos utilizar a palavra few nesse caso. Letra D, there was little water in the bottle. Tinha pouca água na garrafa. Observem que nós temos a palavra água, então nós vamos utilizar aqui a palavra pouca. Nesse caso aqui nós temos um líquido, né? Algo que não pode ser quantificado de forma muito palpável, mas nós temos aqui o little, que vai indicar que tem pouca água na garrafa. E na letra E nós temos each of the children received a prize. Cada criança recebeu um prêmio. É algo individual, então por isso eu estou utilizando o each, porque de acordo com a regra gramatical, quando é algo individual, nós vamos utilizar aí o each como quantifier, tudo bem? Thank you very much, muito obrigada. Estamos chegando ao finalzinho da nossa aula. Observem aqui na tela, nós temos as referências para vocês fazerem pesquisas, caso vocês queiram. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto da aula de hoje e vejo vocês na próxima aula.
Bye bye. See you next class.